Pessoal, bom dia então. Para mim é bom dia, então eu vou dar bom dia. A nossa segunda aula aqui da parte de diagrama de fases. Vamos então, na aula passada, a gente viu que existe então, né, aí reações que levam a pontos invariantes, né? Então discutimos a presença dessas reações eutéticas. Mostrei esse diagrama aqui cheio de coisa, né, que à primeira vista pode ser confuso para vocês, mas a gente vai explorando ele aos poucos. E a gente identificou aqui e aqui, nessa reação líquido, virando duas fases sólidas, que é a reação eutética. Então, vamos antes de olhar esse diagrama completo aqui, vamos olhar um mais simples e vamos lembrar do que a gente viu lá daquela parte de diagramas de fases. Temos um passarinho cantando aqui para animar a nossa aula. Então vamos voltar àquela parte que a gente viu de solução sólida. Né? Então, a gente viu que a solução sólida era provável quando a gente tinha aquelas regras de Helmholtz lá sendo cumpridas. Se a gente pegar agora o cobre e a prata, os dois têm a estrutura CFC, então isso era bom, né, se a gente lembrar das regras, mas o parâmetro de rede, o raio atômico do cobre, é bem diferente do raio atômico da prata. Né? Então, até tentando mostrar aqui de forma esquemática, então esses elementos vão ter solubilidade limitada um no outro, por mais que os dois sejam cúbicos de face centrada. Então, o diagrama entre os dois também é bem simples, tá? Não é sempre que a solubilidade é limitada que vai imediatamente resultar num diagrama assim, mas é uma das possibilidades. E olha como o diagrama, então, fica diferente do que a gente viu até agora. Né? Então, de novo, estamos deixando ele aqui pintadinho, colorido, para facilitar o entendimento, mas a gente tem que se acostumar a ler ele mais para frente sem estar com as cores aqui. Então, esse campo aqui é onde está a fase rica aqui em cobre, né? Tá aqui a porcentagem prata, tá aqui a temperatura. Então esse campo azul é a fase cúbica de face centrada rica em cobre. Aqui em cima é o líquido, continua ele lá. E aqui está a minha fase cúbica de face centrada rica em prata. Né? E agora percebe que eu tenho ali o meu Vzinho ali da reação eutética. Né? Então como que eu sei que esse é o da reação eutética? Já vamos ver. Então vamos lá, esse é o sistema cobre-prata. Quais fases eu tenho? Então, eu tenho a fase alfa, que seria a fase, né, já falando, fase CFC rica em cobre, a fase líquida e a fase beta, né? Percebe então que eu tenho aqui a minha solubilidade, ela é limitada, né? Ó, eu consigo colocar até 8% de prata na fase de cobre, isso só numa temperatura específica aqui de 779 graus, e nesses mesmos 779 é o meu limite de solubilidade de cobre nessa fase rica em prata, na fase beta. Tá? Não posso chamar essa fase de prata, porque isso aqui na verdade é uma solução sólida. Né? Por mais que seja majoritariamente prata, qualquer composição aqui vai ter um pouquinho de cobre. Então essa composição aqui, do limite de solubilidade, eu vou ter aí 8,8% de cobre, né? Meu limite de solubilidade. Então, percebe que então eu tenho essa temperatura especificada, que é o que eu vou chamar então de temperatura eutética, que é a temperatura na qual essa reação eutética vai acontecer, que abaixo dela eu não tenho líquido. Acima dela, se eu pegar a composição eutética, CE, eu tenho 100% líquido. Qualquer outra composição aqui ao longo dessa tie line, dessa linha de amarração, a gente viu essa nomenclatura na aula passada, acima dela eu vou ter líquido. Aqui vai ser líquido mais alfa, aqui vai ser líquido mais beta, certo? Então a composição eutética é a composição do ponto eutético. Então o ponto eutético ele existe no ponto da composição eutética, temperatura eutética, certo? Então nele tem a reação eutética, que é acima eu tenho líquido, abaixo eu tenho alfa mais beta. Então, a reação eutética só pode ser líquido virando alfa mais beta. No resfriamento, essa reação. No aquecimento, alfa mais beta virando líquido. Certo? Até aí eu acho que tranquilo. Né? E usando então o nosso conhecimento que a gente já tem de diagrama de fases, né? Eu sei que então a fase alfa que vai formar aqui na minha reação eutética aqui vai ser uma fase com 8% de prata e a fase beta é uma fase com 91,2% de prata. Sei isso só olhando o diagrama, porque é onde é o limite de solubilidade das duas aí nessa temperatura. Beleza? Então,
só nesse sistema que eu tenho essa reação? Não, eu tenho outros, né? Só antes da gente continuar, se eu quiser então calcular nesse ponto aqui, quando eu estou formando a reação eutética, qual é a fração dessa fase e a fração dessa fase, o que eu tenho que usar? Vocês devem lembrar que a gente viu a regra da alavanca. Eu teria que fazer a regra da alavanca. Olhando para esse diagrama, vocês acham que o que formaria em maior quantidade quando eu resfriar? Fase alfa ou fase beta? Se vocês lembrarem da alavanca, eu estou mais perto de beta, então eu vou ter que formar mais beta para equilibrar com alfa, né? A regra da alavanca seria o tamanho, a fração de beta seria isso, né? O tamanho desse braço aqui, ou seja, isso menos isso, dividido pelo braço total, que é isso menos isso, certo? Então, e só nesse sistema eu tenho? Não. Eu tenho em vários outros reações eutéticas, tá? Uma reação extremamente comum, talvez a reação invariante mais comum que eu vou ter aí em diagramas de fase, tá? Em metais, em cerâmicas, vai ser extremamente comum. Um outro sistema, esse aqui ele é muito usado em ligas de solders, não sei se vocês já ouviram falar esse nome, são ligas que a gente usa para fazer como se fosse uma solda em baixo ponto de fusão, tá? Com essa liga de baixo ponto de fusão. Percebe como, ó, isso aqui a gente funde, se a gente quiser, numa chama em casa, né? Bem baixinho o ponto de fusão. Essas ligas chumbo estanho, elas eram muito usadas aí para fazer esses solders, só que a gente está usando cada vez menos porque o chumbo tem uma toxicidade aí, então está sendo evitado. Então olha aqui, a gente tem aqui o chumbo, ele tem a estrutura CFC e o estanho tem essa estrutura esquisita aqui, tetragonal. Ele não, se a gente olhar o estanho lá na tabela periódica, ele tem um caráter de ligação covalente meio forte, ele desvia dessas estruturas dos metais aí comuns, tá? Então ele tem essa estrutura aqui A5, que é tetragonal. Então, se a gente olhar isso em alta temperatura, em baixa temperatura ele muda para outra estrutura. Vocês já devem ter ouvido falar febre do estanho. Se não, deixo aí como sugestão para vocês pesquisarem por que o Napoleão perdeu a guerra, tá? Então, tá aqui a estrutura do estanho. Lógico que é um exagero, mas é um fato histórico interessante aí que tem a ver com metais. Então tá aqui o estanho tetragonal, essa fase beta, tá aqui o chumbo CFC fase alfa. Então percebe que nesse caso aqui eu nem conseguiria ter 100% de solução sólida um no outro, porque as estruturas são diferentes, né? E percebe aqui então como nesse caso aqui é muito mais fácil eu colocar estanho no chumbo como chumbo no estanho. Limite de solubilidade aqui é 18,3 no ponto eutético, e enquanto que do chumbo no estanho é 2,2 aqui também no ponto eutético, né? Então, vamos analisar esse diagrama. Então, coloquei lá branco e preto, coloquei aqui colorido. De novo, acostumem a olhar esse diagrama aqui, né? O branco e preto. Aqui a gente também está etiquetando se aqui é alfa, aqui é líquido. Aqui tem que ser líquido mais alfa. Então, se eu não colocasse isso aqui, vocês teriam que automaticamente pensar que, bom, se aqui é líquido, aqui é alfa. Entre os dois tem que ser líquido e alfa, tá? Se aqui é beta, aqui é líquido. Aqui no meio tem que ser líquido mais beta. Mesma coisa aqui embaixo, alfa mais beta. Tá? Sempre vai acontecer isso. Então, se eu pegar então agora uma liga aqui, 40% estanho, 60% chumbo, né? Quais fases eu tenho presentes a 150 graus? Né? Então, já apareceu a resposta aqui. Alfa mais beta, porque eu estou no campo alfa mais beta, né? Então, só pode ser fase essas duas. Para eu saber a composição de cada uma, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a regra da alavanca? Não, né? A regra da alavanca é para eu determinar a fração de cada uma. A composição é só eu saber ler um gráfico, né? Então, o que eu tenho que fazer? Traço a linha aqui, 11% de estanho na fase alfa. Na fase beta, 99%. É só eu fazer a linha vertical ali. E agora, se eu quiser saber a fração de cada uma, o que eu faço? Aí sim, aí eu faço a regra da alavanca. Né? Então, qual que é a fração de fase alfa? É S sobre R mais S, certo? Estou mais perto ali de alfa, então meu teor de alfa tem que ser maior, perfeito? Então, tá lá. S sobre R mais S, jogando esses valores aí, né? O S, então, é 99 menos 40.
O R mais S é 99 menos 11. 67% do meu material vai conter a fase alfa, que não é a fase chumbo, é a fase cúbica de face centrada rica em chumbo, né? E a fase beta, que é aquela fase tetragonal lá, vou chamar ela de fase A5, é a fase 99% estanho, 1% chumbo. Tenho 33% do meu material é essa fase aí. Então, se eu olhar a microestrutura, ele vai ser 1/3 fase beta, 2/3 fase alfa. Perfeito? E se eu pegar agora uma temperatura mais aqui em cima, o que eu tenho lá? Bom, tá lá a resposta. Né? Se eu estou no campo líquido mais alfa, eu só posso ter líquido mais alfa. Então, e nessa temperatura aqui, o que eu tenho mais? Eu tenho mais líquido ou eu tenho mais fase alfa? De novo, estou mais perto do líquido, tenho mais líquido. Tá? É fácil assim, mas essas coisas que eu estou falando, eu posso até estar sendo um pouco repetitivo, mas pessoal, é uma coisa muito importante, assim, por mais que seja simples, o que é simples a gente tem que fazer sempre bem feito, né? Então, estou mais perto do líquido, tenho mais líquido. Qual que é a composição de cada um? Faço a minha linha horizontal. Bate na alfa lá, minha fase alfa nessa temperatura vai ter 17% estanho. Meu líquido aí vai ter 46% estanho. Né? Então vai ser um líquido aí mais rico em chumbo, 54% chumbo. Certo? Quantidade relativa de cada fase, regra da alavanca, mesma coisa. Fração de alfa, S, né? É sempre o oposto. S sobre R mais S. Né? Então tá lá 21%, 79% do líquido. Tá? Antes de continuar, queria fazer só uma observação. Principalmente em lidando com ligas comerciais, sempre que a gente desenha esse diagrama aqui, a gente tende a desenhar ele no eixo X como sendo porcentagem em peso, tá? Porque na prática é o mais fácil de medir, quanto você colocou em peso de estanho. Mas quando a gente está trabalhando com principalmente mais a parte de pesquisa, a gente quase sempre está pensando na quantidade de átomos que a gente está colocando. Tá? Faz mais sentido quando a gente está pensando, por exemplo, na célula unitária. Você pensar 50% de chumbo, 50% de estanho. Né? A gente está pensando 50% dos átomos de chumbo, 50% dos átomos de estanho. Então, em muitos casos é mais comum a gente olhar para a porcentagem atômica. Então, a maioria dos diagramas comerciais, eles colocam as duas. Então, tá vendo? Aqui embaixo ele coloca a porcentagem em peso e aqui em cima é convertido para porcentagem atômica. Né? Vocês sabem fazer essa conta, é super simples. É só converter porcentagem atômica, porcentagem em peso. É isso aqui que geralmente os diagramas fazem. Eles dão uma escala, dão a outra. Mas é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque é fácil a gente errar e se confundir. Tá? Como assim? A gente olha um diagrama e fala, essa liga aqui é 20% estanho. Tá, mas é 20% estanho em quê? Em peso ou atômico? Porque, ó, percebe, por exemplo, esses 20% em peso vai me dar aqui, ó, nessa composição aqui, ó, que o meu caminho de solidificação, a gente já vai ver isso, é completamente diferente de uma liga 20% atômico, tá? O 20% atômico corresponde com praticamente 10% em peso de estanho. Então é você errar aí por, né? Você está querendo acertar, você erra 1 quilômetro, aí você quer chegar num lugar, você chega num lugar 1 quilômetro errado, né? Tá absurdamente errado aí, errar a porcentagem atômica para porcentagem em peso, tá? Então, feita essa observação, vamos então discutir agora a parte de o que a gente vai ter então formando aqui nesse material. Então, vamos pegar aqui, vamos começar aqui com um caso simples aqui, tá? Vamos olhar nesse vídeo aqui os casos que a gente já está acostumado e vamos deixar o caso que a gente não está acostumado para o vídeo que vem. Então, se a gente pegar aqui uma liga do nosso chumbo estanho, bem aqui pobre em chumbo, então em estanho, desculpa, quase que chumbo puro, o que vai acontecer na medida que a gente solidifica esse material aqui no equilíbrio? Então, bem lentamente. Bom, então partimos lá de uma temperatura alta, 100% líquido, né? Hora que a gente cruza essa linha aqui, qual que é o nome dessa linha? Vocês devem lembrar, linha líquidos, né? Cruzamos a linha líquidos, tem uma formação aí de fase alfa.
tá? Poderíamos fazer aqui a regra da alavanca para ver quanto que teria em cada ponto. Esse intervalinho de solidificação aqui é tão pequeno, né? Então, cruzamos aqui a minha linha sólidos, né? Então, lembrar o nome linha sólidos. Temos aí 100% essa fase aí, cúbica de face centrada, né? Com 2% de estanho, certo? Isso aí é o que a gente vai ter, então, até a temperatura ambiente, certo? Ou não cruzamos aqui essa linha aqui, que é o limite de solubilidade no estado sólido. Tá? Essa linha aqui chama linha solvos. Solvos. Com V. Solvos. Essa é sólidos, essa é solvos. Então, se a gente pegar agora uma outra composição, mais aqui rica em estanho. Então, aqui uma composição, por exemplo, uns 15%. Né? O que a gente tem lá em cima? 100% líquido. Cruzamos a linha líquidos, o que a gente tem? Líquido mais alfa, né? Vamos calculando a fração em cada temperatura. Cruzamos a linha sólidos, temos 100% fase cúbica de fase centrada, solução sólida cúbica de fase centrada, não é a fase estanho, né? É chumbo, não é a fase chumbo, é a fase cúbica de solução sólida cúbica de fase centrada. Estou sendo chato, porque muita gente se confunde com isso. E aí, quando a gente resfria mais a temperatura, cruzamos essa linha aqui. O que é essa linha? Linha solvos. O que temos abaixo da linha solvos? Alfa mais beta. Então, o que acontece abaixo dessa temperatura? É igual a gente ter a água, e aí a gente elevou a temperatura, estamos numa temperatura alta, que o açúcar está solúvel na água, resfriamos a água. Esse açúcar vai fazer o quê? Vai, né, vocês lembram o nome? Precipitar, exatamente esse é o nome. Então, tem uma precipitação de beta em alfa. Tá? Então, esse beta aí vai tender a formar aí de forma mais fina no meio dos grãos de alfa. Beleza? Então, na próxima aula, vamos ver o que aconteceu na hora que a gente passar desse ponto aqui, que é o limite de solubilidade.